Então, nós estamos vendo a Constituição. Olha aí, dentro da matéria artigo 37, o parágrafo 8º, o que ele diz. Ele fala de... Eu grifei duas coisas aí em destaque, ó, autonomia e desempenho. Ele fala da ampliação de autonomia em troca de metas de desempenho. Para quem? Vamos ver. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, refere-se a órgãos e refere-se a entidades. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público e que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre... Aí vem dizendo, o prazo de duração desses contratos, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações, responsabilidades dos dirigentes e ainda remuneração de pessoal, quando for o caso. O que eu quero que vocês associem com esse parágrafo 8º? Primeira coisa, vocês se lembram, estudando organização administrativa, do que a gente chamou de agência executiva? Estão lembrados? A agência executiva nada mais é do que um órgão ou uma entidade que vai celebrar um contrato de gestão com a administração pública em troca justamente dessas metas de desempenho. Então, o parágrafo 8º é o dispositivo constitucional que autoriza a existência das chamadas agências executivas. Então, tanto os órgãos quanto as entidades da administração podem celebrar contrato de gestão com a administração pública e terem essa troca, mais autonomia em troca de metas de desempenho. Quando aqui menciona contrato, esse contrato se chama contrato de gestão. Essa terminologia, contrato de gestão, vai ser muito adotada depois da emenda constitucional 19, né, com a chegada do princípio da eficiência. Tudo bem? Professora, eu estou com uma dúvida, porque eu andei lendo uns outros textos, estou estudando direito administrativo, até na apostila, e eu percebi que em alguns lugares a gente encontra uma menção dizendo que as agências executivas só podem ser autarquias e fundações. Como é que fica isso? Pode mesmo um órgão ter mais autonomia? Não pode? Se nós tivermos uma pergunta de prova de concurso que menciona o texto da Constituição Federal, que é esse aqui, artigo 37, parágrafo 8º, está claro para nós que tanto os órgãos quanto as entidades podem ter a sua autonomia ampliada. Acontece que quando a legislação federal foi regulamentar esse dispositivo, ela não fez menção a órgãos, somente a autarquias e fundações. Então, se a gente estiver estudando se uma questão de prova for trabalhar com o texto da legislação federal, só vai mencionar autarquia e fundação. Mas se a nossa prova, e é o caso de vocês, no nível médio, vai trabalhar com o texto constitucional, podem ser quaisquer entidades, inclusive sociedade de economia mista, empresa pública, e quaisquer órgãos da administração, tá? Eu prefiro que vocês guardem desta forma aqui. Vamos imaginar que quando sair publicado o edital do TRE, que mencionem a legislação específica. Então, pode cair como legislação ou como Constituição da República, tá? Então, para nós, ficamos com o texto da Constituição. E quando fala de ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, o que isso é na prática? Eu tenho dificuldade de entender isso, professor, eu tenho que decorar. A autonomia gerencial é a autonomia de tomada de decisões. Então, em vez de ter que ficar, por exemplo, a gente celebra um contrato aqui entre a União e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um órgão, né? Ou a União e o INSS, que é uma entidade. Como que ficaria? A autonomia de tomar decisões fica ampliada, então o ministro da Saúde poderia tomar decisões de forma mais independente ou mais autônoma em relação ao que o presidente da República pense, por exemplo. Tá? Ele vai dizer, olha, o presidente pode dizer, eu não concordo muito com isso, estou achando meio estranho, mas se você entende que essa decisão vai te levar a uma meta de desempenho, atingir as metas, tudo bem. Ele teria que aceitar melhor essas decisões.
E a autonomia que a gente chama de orçamentária e financeira, ela vai vir, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, ela vai vir de vários fatores, mas para facilitar. Imagine o seguinte, quando o Ministério da Saúde vai fazer lá os seus gastos, ou até uma situação mais fácil de pensar, vamos fazer outra aqui, ó. A União, a Azaf me acompanha aqui só para os meninos, já está aqui, a Azaf é um expert em me acompanhar. A União, ela tem vinculada a ela, a estrutura da UFMG. Vamos colocar aqui, ó. Acontece que a UFMG é uma pessoa jurídica, uma autarquia no caso, a União, o ente político que criou a UFMG. A UFMG, por ser uma autarquia, embora instituída pela administração, ela não é instituída com finalidade lucrativa. Então, todos os meses, quem vai pagar a conta aqui é o pagamento dos professores, a despesa administrativa de lá, é a própria União. No início do ano, aliás, no final de cada ano é aprovada a chamada lei orçamentária, e a lei orçamentária prevê as despesas para o ano seguinte. Então, já vai dizer aqui, no orçamento, a UFMG tem direito a gastar, vai poder gastar R$1 milhão. Estou supondo um valor hipotético. R$1 milhão. A UFMG não vai receber da União um caixote, fazendo aí uma analogia, com R$1 milhão para ela ir tirando de lá à medida que ela quiser durante o ano. Ela receberia esse caixote com envelopes dentro. Dentro de cada envelope, a União já teria separado quanto que ela pode gastar para cada coisa. Por exemplo, um envelope para pagar lâmpadas para as salas de aula, um envelope para pagar despesa de professor, já vem especificado no orçamento, a chamada dotação orçamentária. Então, isso que eu fiz analogia com o caixote é o recurso orçamentário que a União disponibilizaria para a UFMG. E dentro de cada envelope, o que a gente chama de dotação orçamentária. Supondo que lá para o meio do ano, a UFMG olha o envelope para comprar lâmpadas e ele está vazio, não tem mais como comprar lâmpadas para a sala de aula. E olha outro envelope e vê que lá está dizendo assim, data show, e equipamentos eletrônicos, mas ela não precisa de comprar isto. Será que a UFMG poderia tirar dinheiro deste envelope para comprar as lâmpadas para a sala de aula? Não. A dotação orçamentária é uma autorização legal e a administração só pode fazer aquilo que está autorizado em lei. Então, ela não tem autorização para comprar lâmpadas acima daquele valor que está previsto na dotação orçamentária aprovada no ano anterior. O que é a autonomia orçamentária ampliada? O reitor lá da UFMG vai sentar com a equipe orçamentária no final do ano e vai remanejar aquele mesmo R$1 milhão como que ele quer gastar. Olha, eu precisei ano passado demais para essa despesa aqui, menos para aquela outra. Ele dispõe a dotação orçamentária como ele acha mais conveniente. A administração aceita isso e no ano seguinte ele vai gastar aqueles recursos. Se este gasto resultar em maior eficiência do órgão ou entidade, então a autonomia pode ser mantida pelos anos seguintes. Tá? Essa é um exemplo aí de autonomia orçamentária. E a autonomia financeira? A gente vai ver um pouquinho de licitação depois, vai fazer parte da nossa matéria. Na licitação, a administração pública vai ter que verificar, dentre os licitantes, qual que tem melhor condição de ofertar um bem para a administração pública. Então, ela sempre vai realizar uma competição dentre licitantes para ver quem pode oferecer bens, serviços para a administração. Quando a gente fala de ampliar a autonomia financeira, a gente pode ampliar, por exemplo, o limite de gasto sem licitação. Dentro da Lei 8666 já existe uma previsão de que a administração pública pode gastar até 10% do menor limite de licitação para compras de pronto pagamento. Por exemplo, para comprar bens, serviços de natureza que não são serviços de engenharia, serviços comuns, a administração tem um limite que é de R$80 mil para realizar o chamado convite, que é uma modalidade licitatória que a gente vai estudar. 10% desse valor, R$8 mil, é o limite que a administração tem para gastar sem necessidade de realizar o procedimento licitatório. Por exemplo, estraga a fechadura de uma chave. A fechadura de uma chave é ótima, a fechadura de uma porta.
Para mandar fazer uma chave nova ou trocar a fechadura, a administração não vai realizar um procedimento licitatório, escolher dentre eles o melhor chaveiro para fazer aquilo. Ele tem um valor que ele pode pagar anualmente sem necessidade do procedimento licitatório. E como que fica a autonomia ampliada? Dobra. O limite vai de 8 para 16 mil reais para esse tipo de serviço, tá? Dentre outras coisas, isso vai favorecer, por exemplo, comprar um toner na esquina, porque acabou e não dá tempo de fazer licitação. Então, isso tira um certo engessamento que a administração pública tem por causa do procedimento licitatório. Tudo bem? Então, parágrafo 8º, nós vamos associá-lo ao princípio da eficiência. Ele vai ser uma troca de autonomia e desempenho. Quanto mais autonomia o órgão recebe, melhor tem que ser o desempenho, né? E pode ser para órgão ou entidade da administração pública. Relembrando somente o que eu disse, na esfera federal, a lei que regulamenta fala somente em ampliar a autonomia de autarquias e fundações, mas a gente vai trabalhar com o texto constitucional. Quaisquer órgãos e quaisquer entidades podem ter autonomia gerencial, orçamentária e financeira ampliada. Vamos ver um exercício desse jeito? Azaf, só me acompanha aqui então. Pode deixar aqui a tela, que dá para a gente ir acompanhando. Essa é uma questão de um concurso recente, e ela diz aí: o contrato de gestão a ser firmado entre o poder público e órgãos ou entidades da administração pública pode ter, nos termos da lei, os seguintes objetos, exceto. Então, eles podem cuidar dos critérios de remuneração de pessoal, quando for o caso. Olha, para ter mais desempenho, nós vamos colocar os agentes públicos trabalhando em jornada maior e vai acrescentar um valor, isso é possível ser estabelecido. Obrigações e responsabilidades dos dirigentes, vai estar estabelecido lá no contrato. Ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Mas olha ali, este contrato não pode prever dispensa de observância do procedimento licitatório para as contratações. Dizer, ah, não, então agora vamos dispensar, não vai ter licitação para nada. Não existe essa possibilidade lá no contrato de gestão. E critérios de avaliação de desempenho. Se tivesse dúvida sobre a resposta, a gente voltaria no texto do parágrafo 8º e encontrar aqui, ó, prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, remuneração de pessoal e a ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Tá? Então, o tipo de questão de prova que aparece aí no parágrafo 8º é esse que eu coloquei aí. Vem um texto mencionando a existência do contrato de gestão, mas perguntando quais objetos podem ser tratados no contrato, nesse caso aí pedindo o exceto, qual que não pode, e a resposta era D de dado. Tá bem? Tá bem. Para a gente seguir, a gente vai ter que lembrar uma lembrada. Vou até pular aqui que eu coloquei antes. Estão lembrados do artigo 37, inciso 11, que estabelecia o teto remuneratório constitucional? Ele dizia isso aí, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes, aí vem falando de tudo. Cargo, função, emprego. Mas eu até destaquei aqui, mencionava lá da administração direta, que são os órgãos, das autarquias e, quando vem escrito fundacional, são as fundações públicas de direito público. Devem observar o teto, que será, aí vem dizendo aqui, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É lógico que a gente sabe que o texto é bem maior e depois ainda vem falando do teto estadual, né, e do teto municipal. Mas esse dispositivo todo do inciso 11 falava da aplicação desses tetos para administração direta, autárquica e fundacional. Como é que a gente vai fazer se a gente estiver pensando no teto referente a uma sociedade de economia mista e uma empresa pública? Por exemplo, supondo que o ministro do Supremo Tribunal Federal esteja com o subsídio fixado em R$ 24.500. Já teve um reajuste, eu esqueci agora qual que é o valor. R$ 24.500. Um dirigente do Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, poderia receber R$ 40 mil ou não? E aí é que a gente passa para o parágrafo 9º, que está dizendo assim, ó. O disposto no inciso 11, então o teto, aplica-se
as empresas públicas e sociedades de economia mista. Se tivesse um ponto aqui, aplicaria-se em qualquer caso, mas veja bem o que diz. E suas subsidiárias que receberem, grifa isso aí no seu dispositivo, que receberem recursos da União, que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Vamos fazer uma leitura pausada desse parágrafo 9º. Se o intuito da empresa pública e da sociedade de economia mista é ter independência financeira, a maioria delas não vai precisar receber recurso nenhum mais da União, nem do Estado, nem do município, ou seja, do ente político mãe, né, que a criou, a parte da sua existência. O Banco do Brasil, por exemplo, tem autonomia financeira plena, independência financeira, ele paga as suas contas desde sua existência. Se ele tem autonomia financeira plena, significa que ele não precisa mais receber recursos da União. E se não precisa, os seus dirigentes estão dispensados de observarem, dirigentes não, os seus agentes públicos como um todo, né, seus empregados, estão dispensados da observância do teto constitucional. Supondo que o Banco do Brasil não fosse uma empresa estatal plenamente independente, com independência financeira plena. Então, ele ainda estaria recebendo recursos da União. Se for para pagamento das despesas de pessoal ou dos custeios da folha, custeio em geral aqui é o INSS, o pagamento de tributos, tá? Se há uma necessidade ainda de receber recursos da União para isso, então os funcionários do Banco do Brasil estariam sujeitos ao teto remuneratório do inciso 11. Tudo bem com isso? Nas questões de prova, tanto pode mencionar, como vem no texto aí, sociedade de economia mista e empresa pública que recebem recursos para pagamento de despesa de pessoal estão sujeitas ao teto, como pode vir dizendo ao contrário, né? Que as sociedades de economia mista e empresa pública independentes, dando a entender que não recebem mais recursos, não estão sujeitas a teto remuneratório. Portanto, um dirigente do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa, podem receber 40 mil, 60 mil, bem mais do que o ministro do Supremo. Não é fácil? Esse parágrafo 9º, bem próximo a ele, foram acrescentados mais 2 parágrafos, o 11 e o 12, que se referem também a este inciso do teto remuneratório. Então, eu vou pular o parágrafo 10, vou ver com vocês o parágrafo 11 e 12, e aí eu volto no parágrafo 10. Então, parágrafo 9º. Olha o que vem dizendo o parágrafo 11. Não será computado para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Lembra quando nós conversávamos sobre subsídio dos agentes políticos, que nós vimos assim, um agente político só pode receber uma parcela, parcela única, mas ele pode receber auxílio paletó, auxílio moradia, diária, transporte, ajuda de custo? Aquelas parcelas são indenizatórias. Está dizendo que se um agente público recebe, por exemplo, 24.500, igualzinho o ministro do Supremo, já está no limite, mas recebe um auxílio moradia, uma ajuda de custo, uma diária, esses valores não implicam dizer que ele está ganhando mais do que o ministro. Ou seja, remuneratório, ele está dentro dos limites. Ele pode receber indenizações além daquele valor, tá? E o 12 vai trazer um texto que, a princípio, parece um pouco confuso, mas a gente vai interpretá-lo devagarzinho. Vamos ler com calma o parágrafo 12. Só relembrando antes, dentro do 37, inciso 11, do 37, inciso 11, aqui atrás de mim, nós vimos que existe um teto nacional, que é a remuneração do ministro, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Município, subsídio do prefeito. E no Estado, não eram 3 limites? Subsídio do governador, se for poder executivo. Subsídio dos deputados estaduais, se for poder legislativo. E subsídio
do desembargador do Tribunal de Justiça, se for o Poder Judiciário. Só que o desembargador do TJ não podia ganhar quanto ele quisesse. Ele estava limitado a 90,25% do que ganha o ministro do Supremo. A gente fez até um esquema no caderno para não esquecer. Olha o que o parágrafo 12 vai dizer. Para fins do disposto no inciso 11, para fins de teto remuneratório, então, fica facultado, poderá, então, facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, no âmbito de cada um, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, Constituição de cada estado ou lei orgânica do Distrito Federal, fixar como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do TJ, que a gente já sabe que é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para aqui por enquanto. Vamos entender. Existia a possibilidade de 3 limites. Aliás, é o que a Constituição determinava. Um limite para o Poder Judiciário, um para o Legislativo e um para o Executivo Estadual. Aqui está dizendo que se for feita uma emenda na Constituição do Estado ou uma emenda na Lei Orgânica do Distrito Federal, pode existir um único teto para os 3 poderes. Qual seria esse único teto? O do desembargador do TJ. Então, poderia existir um único teto para os 3 poderes no Estado. E mais, aí vamos continuar aqui, ó. Vem mais. Não se aplicando o disposto neste parágrafo 12, ou seja, esta possibilidade de teto único, ao subsídio dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Para a gente entender isso, vamos retomar aquele esquema que a gente fez na aula passada, ou retrasada, em que nós estudamos essa questão do teto. Eu vou colocar aqui só um rascunho daquele esquema que nós temos aí no caderno, para a gente acrescentar lá essa informação. A Azaf me abandonou, mas estou aqui muito bem assessorada. Só esqueci o nome do meu assessor. O Caio, desculpa, Caio. Aí o Caio vai me acompanhar aqui com o pessoal do SAT. Nós tínhamos feito o seguinte, quando a gente explicou o inciso 11, nós dissemos que existe uma remuneração máxima, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí nós desenhamos para cá um subteto para o município, subteto municipal, que era lá o subsídio do prefeito. Não é o que vai importar para a gente nessa questão agora. Do outro lado, fizemos um outro telhado para colocar o subteto dos estados, que também é a mesma regra aplicada para o Distrito Federal. E aí nós colocamos 3 subtetos. Poder Executivo, vou pôr abreviado, subsídio do GOV, do governador. Poder Legislativo, do DEP, deputado. E Poder Judiciário, vamos pôr aqui, ó, desembargador do TJ. Só que o desembargador do TJ não podia ganhar quanto ele quisesse, não. Ele tinha um teto de 90,25% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o nosso esquema. A gente ainda escreveu aqui. Esse do Judiciário se aplica também para Ministério Público, Defensoria Pública e procuradores. Tá. Mas lembra que a gente também escreveu de vermelho, aí colocamos até de uma outra cor, que os deputados não podem ganhar o quanto eles quiserem? Que os deputados estão limitados a 75% do que ganha um deputado federal, e o deputado federal pode ganhar o mesmo tanto que ganha o ministro do Supremo? E vimos também que o vereador que está aqui, ó, o vereador também está limitado a 75% do que ganha o deputado estadual. O nosso esquema acabou desse jeito. E esta é a regra constitucional do inciso 11. Só que agora eu vou acrescentar aqui de azul o que é a regra do parágrafo 12. O parágrafo 12 vai dizer assim: mediante uma emenda constitucional, se for para um estado, ou uma emenda à lei orgânica, se for o caso do Distrito Federal, o limite dos 3 poderes será o que ganha o desembargador do TJ.
Então eu pergunto lá, uma professora da rede pública estadual, em vez de poder ganhar até o que ganha o governador, vai poder ganhar até o que ganha o desembargador do TJ. E um funcionário da Assembleia Legislativa? O funcionário da Assembleia Legislativa vai ficar limitado ao que ganha o desembargador do TJ. Mas o deputado está de fora dessa regra. O deputado não vai poder chegar a 90,25. O deputado continua limitado ao que ele já estava na Constituição, que é 75% do que ganha o deputado federal. Por isso que o finalzinho do parágrafo 12 vai dizer: não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e dos vereadores. Por quê? Se eu coloco como teto único o que ganha o desembargador, que é limitado a 90,25%, supondo que o ministro Supremo ganhe R$100, o desembargador ganha R$90,25, então poderia ganhar até esse valor. Estou colocando, é lógico, um valor irrisório. O deputado não, só pode ganhar 75. Ele está menos ainda, tá? E o vereador, menos do que o menos, porque é 75 dos 75 que esse aqui ganha. Tudo bem com isso?